O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou para a próxima quarta-feira a leitura do requerimento da CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. Pacheco disse também que o presidente Lula deveria ter apoiado a comissão desde o início. Mas houve aí uma mudança de comportamento do governo nos últimos dias, após imagens exclusivas da CNN revelarem que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esteve no Planalto no dia dos ataques golpistas. Sobre a abertura da CPMI dos atos e se a queda do ex-comandante do GSI de Lula favorece a oposição, a gente vai conversar agora com as deputadas federais Rosana Vale, do PL de São Paulo, e Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Tudo bem, as senhoras? Eu vou começar com a deputada Maria Rosário, porque ela ainda não participou do Dois Lados. Em outra oportunidade, eu vou começar com a senhora Rosana do Vale, porque a gente sempre se encontra aqui nesta dinâmica. Deputada Maria Rosário, o que a gente pode esperar, então, dessa CPMI? Vai ser um ponto para a oposição ou uma revelação trazida pelo governo? O mais importante que a gente... Bom dia, Rosana, bom dia, Basília, é um prazer imenso participar aqui na CNN. Gente, o mais importante é que ao longo do trabalho desta CPMI, o trabalho que é feito agora de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo próprio Supremo, não sejam paralisados, porque já existem linhas de investigação que são as mais importantes. A CPMI vai somar, porque o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, não é, deputada Rosana, acaba sendo entregar um relatório que vai para o Ministério Público e apura também e realiza investigações justamente porque é inquérito. A questão é por que o governo, e aí eu me somo nessa dimensão, se posicionou contrariamente à CPMI até este momento, até este novo fato. Basília, porque nós não queremos parar o Brasil. O Brasil tem uma grande tarefa neste momento, parlamento, instituições. O presidente Lula hoje está em Portugal, voltou da China com um pacote de coisas boas para o desenvolvimento do Brasil, já esteve nos Estados Unidos. O país precisa de um projeto de crescimento econômico, de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida da população. E por isso nós enxergamos a CPMI desde o início como algo que não seria relevante que acontecesse no parlamento, já que a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público estão realizando as investigações com eixos importantes. Mas é um novo fato isso que a CNN trouxe a público. Um novo fato mesmo para a gente que apoia o governo. De forma que, para desfazer qualquer mal-entendido, que possa parecer que nós não queremos investigação, porque o maior interesse dessa investigação é de quem governa o Brasil no atual momento, então o governo faz uma flexão e nós vamos participar de todas as iniciativas e buscar que a CPMI cumpra seu papel, ou seja, traga luzes sobre esse episódio e enfrente e responsabilize, enfim, os responsáveis por aqueles atos dantescos de destruição dos poderes da República e da Constituição. A bola agora está com a senhora Rosana Vale. A CPMI foi mesmo um ponto da oposição? Vai ser o lugar mais explorado pelos deputados oposicionistas? Ou é um espaço para revelação do governo, algo favorável para o governo? Bom dia, Basília. Cumprimento também a deputada Maria do Rosário, a única representante das mulheres na mesa diretora da Câmara. Eu tenho opiniões diferentes. Eu acredito que essas imagens elas foram reveladoras. Elas têm que ser investigadas, sim. A CPI é uma prerrogativa da Câmara, dos deputados, a fiscalização. Nós temos que trazer à luz do que aconteceu. Estranhamente, o governo impôs um sigilo de 5 anos sobre as imagens. Então, após a divulgação das imagens da CNN, o discurso mudou. A gente sabe que o governo também, o Senado, tentou de todas as formas adiar a CPI, né, tentando tirar assinaturas dos deputados. Foram momentos muito tensos. Então, eu espero que agora, que a gente, inclusive, não repita o que aconteceu na CPI da Covid, né, que foi um circo, que não se chegou a lugar nenhum. Então, espero realmente que os parlamentares estejam lá
para fazer os seus discursos, né, os seus questionamentos e que se chegue a uma conclusão. O que tem para a sociedade nesse momento, independentemente de ideologia, eu sei que a deputada Maria do Rosário defende uma ideologia, eu estou no outro campo ideológico, mas o que tem que ser apurado nesse momento, tira-se a ideologia e o que nós temos? Nós temos um fato, nós temos um ministro, né, que deveria ser responsável por guardar, por proteger, né, o Palácio do Planalto, por estar ali e impedir as invasões, que aparece nas imagens, muito confortável, né, assim, parece, né, suspeita de estar ali conivente com aquela situação. Então, isso nós não podemos admitir de jeito nenhum, a sociedade está acompanhando, estranhou muito, então é uma incoerência, né? O governo fala, nós não queríamos a CPI porque queremos que o Brasil ande. O Brasil parou, né, na CPI da Covid, foi um circo, aquela história toda, foram meses e meses e não se chegou a lugar nenhum. Então, o que nós queremos agora é saber exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas foram presas, pessoas podem ter sido presas injustamente, então não dá para a gente pender a balança só para um lado. E eu percebo também que o governo agora mudou o discurso. Eu estou lendo na imprensa, né, os comentários agora. O ministro, que é amigo pessoal do presidente Lula, que participou dos últimos 2 governos do presidente Lula, agora pode ser um bolsonarista infiltrado. Não, isso não procede, né? O povo brasileiro não é bobo. A gente quer saber a verdade. Vou tirar a ideologia dessa história, né? As paixões, os ódios, nós queremos saber o que aconteceu. Existem pessoas que precisam ser incriminadas, nós queremos saber, queremos que se apure a responsabilidade, é só isso. Pensando no plano de trabalho, né, dessa CPMI, quem vocês acham que não pode ficar de fora? Tem que ser levado ali para a tribuna desta comissão e prestar esclarecimento, seja na condição de testemunha, de investigado. Deputada Maria do Rosário, até entender, porque a senhora respondeu de uma maneira enfática, mudou, né? Quando a deputada Rosana Vale disse que o governo mudou de discurso, e a senhora disse, mudou. Se a senhora puder explicar, então, essa expressão que a senhora soltou há pouco, e também dizer quem não pode ficar de fora dessa CPI, tem que depor. Bem, Basília, primeiro que eu quero defender o processo de CPI, dizendo que a CPI da Covid cumpriu um importante papel. Eu discordo da colega Rosana, a quem respeito muito pelo trabalho desenvolvido, mas politicamente discordo e humanitariamente discordo, porque nós estávamos em meio a 700 mil pessoas mortas pela Covid e há responsabilidades que devem ser apuradas, inclusive no ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se transformou em alguém que no mundo está sendo considerado como uma pessoa que praticou genocídios, que será julgado inclusive em tribunais internacionais, além dos Yanomamis, esses 700 mil mortos, quase isso, pela Covid, quando já existia vacina. Então, acho que a CPI da Covid foi esclarecedora e importante naquele momento para o Brasil. Ao mesmo tempo, o governo mudou de posição, o governo Lula muda de posição e não tem problema dizer isso sobre a CPI do 8 de janeiro, destes atos antidemocráticos, porque os nossos objetivos estão claramente colocados, que são a melhoria das condições de vida do Brasil, a recuperação do orçamento para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento do Brasil, são a nossa prioridade. Eu sigo com esse pronunciamento, eu vou seguir dizendo, eu, inclusive, me posicionei e me posiciono contra essa CPI por conta disso, porque eu acho que é um palco para aqueles que foram lá quebrar o Congresso. E agora pedem CPI. Pedem CPI quando queriam destruir o Congresso, quando entraram lá para quebrar tudo. Quando a semana passada, inclusive, ocuparam violentamente, do meu ponto de vista, a sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar impor o seu ponto de vista. Esses atos antidemocráticos seguem acontecendo dentro do parlamento. As pessoas que foram presas, elas têm responsabilidade pelo que aconteceu. Talvez se apure que alguém não tenha, mas, em geral, elas estavam lá onde foi cometido, e é inegável, atos de destruição do patrimônio público e tentou-se um golpe. Quanto ao ex-ministro, porque ele saiu
praticamente ato contínuo, imediatamente as imagens que a CNN trouxe a público, praticando e realizando a sua dimensão jornalística, o governo considerou. Ele saiu do governo, será investigado tanto pela Polícia Federal, hoje está dando o primeiro depoimento. Então, este governo não faz blindagem com ninguém. Quem tiver, não manipula a Polícia Federal. Tem que ser chamado para depor, né? A senhora acha que o ex-ministro Gonçalves Dias tem que ser chamado para depor, né? Quem mais deve ser chamado? Basília, eu acho que o ex-ministro será chamado, mas deputados que talvez tenham financiado ou participado desses atos devem ser também, acho que teriam vergonha de participar da CPI na condição de investigadores se estiveram apoiando estes atos, porque certamente, possivelmente, sejam denunciados para o Conselho de Ética. Certo. Mas Jair Bolsonaro estará lá? Hoje, essa semana, amanhã, estará depondo na Polícia Federal. Ele estará lá? Possivelmente tenha que estar para dizer o que fazia e como incentiva estes atos de violência que promovem não só a violência do 8 de janeiro, mas acabam repercutindo na violência nas escolas, na violência armada, no feminicídio e em tantas violências por aí. A violência é uma espiral, como disse Martin Luther King, que vai avançando, e estes violentos têm que ser separados. Vou passar a palavra agora para a Rosana Vale, mas compreendo pelas palavras da deputada Maria do Rosário que o PT deve apresentar requerimento para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja chamado a depor na CPI. Rosana Vale, quem mais, sob a sua perspectiva, não pode ficar de fora desta comissão? Quem o PL, o seu partido, vai chamar para depor na CPMI do 8 de janeiro? Eu acho que, a princípio, todos que estavam de plantão e que deveriam garantir a segurança dos equipamentos do Palácio do Planalto e de toda a estrutura de Brasília devem ser chamados para depor. Nós ficamos 4 meses, né? A direita ficou 4 meses sendo imputada, né? Os patriotas invadiram, os terroristas. Quem? Nós queremos saber quem invadiu, para punir essas pessoas. Isso não está claro. E à medida em que se esconde por 5 anos as imagens que deveriam ser as primeiras a serem divulgadas, e torna estranho. E quando se começa a divulgar, através da CNN, as primeiras imagens, isso já traz uma revelação. Não era ninguém ligado ao Bolsonaro que estava ali, aparentemente confortável, facilitando. Então, a deputada resgata situações do governo Bolsonaro. Eu não estou aqui para resgatar o que eu não concordo hoje com o governo Lula, as invasões do MST, né? O chefe do MST na China viajando junto com o Lula. Não estou aqui para resgatar o que eu não concordo. Tem uma lista, né, de atitudes desse governo Lula que eu não concordo, mas o governo está aí. E a gente tem que trabalhar, né? Eu, como deputada, eu quero trabalhar e quero votar as coisas que eu acredito que são boas para o meu país. E nós precisamos passar o país a limpo para fazer o país avançar. E a passagem do país, né, a limpo precisa ser esclarecido. O povo brasileiro tem o direito de saber o que aconteceu, né? Foi um acontecimento que entrou para a história do nosso país. Não pode ficar sem explicação. E eu espero que participe dessa CPI pessoas centradas, pessoas que não vão lá fazer circo, que não vão lá só acusar. A deputada acusou diversas vezes o ex-presidente Bolsonaro. O que está em questão agora é o governo Lula, é o que aconteceu naquele dia. Quem deveria proteger a segurança e não protegeu. Quem estava lá confortável, né, parecendo conivente, né, com essa situação, tem que ser responsabilizado. A gente tem o ex-ministro Anderson Torres, que está preso até hoje, por suspeita de ser conivente. Tem pessoas presas até hoje. Então, se há pessoas que foram infiltradas do próprio governo Lula, elas também têm que ser presas. A balança não pode pender para um lado só. Eu não concordo com isso. Me considero sempre uma pessoa ponderada, não sou extremista, mas eu estou muito, desconfortável com essa situação. Eu quero saber o que aconteceu lá. Eu não. A sociedade brasileira quer saber. Mas eu também, querida Rosana. Eu também. Eu quero te dizer, inclusive, se Basília me permite, que eu não quero que essa balança penda para nenhum lado que deixe de ser a defesa das instituições e da democracia. O que eu não quero é que se inverta a questão, porque não era ninguém do PT ou da esquerda, ou sei lá, do MST, como foi citado aqui, não sei por que sempre lembram o MST,
que produz coisas importantes para o Brasil, arroz orgânico, tem trabalhos importantes, sociais, ajuda a matar a fome do nosso povo. Eu não sei por que esse ódio tanto grande pelos movimentos sociais e populares, mas não foram os movimentos sociais e populares que estiveram no 8 de janeiro com picaretas e utilizando instrumentos. E eu quero que nesta CPMI, eu inclusive me coloco à disposição para ajudar a fazer, junto com você, um requerimento. Para concluir os dois lados, eu queria ouvir as considerações finais das duas, nesse sentido, exatamente nisso. Eu vou ouvir já aqui as considerações finais, que a gente está chegando no finalzinho do dois lados, e saber, vocês vão pedir para participar da comissão? Vocês estarão lá? Por favor, me fale o seu requerimento, Maria do Rosário. O que vocês estão pensando nessa comissão? Vai ter mais governista, mais oposicionista? Basília, eu não participarei porque eu integro a mesa diretora, né, Rosana? Então, eu acho que não me cabe, neste momento, integrar a CPMI. Mas eu gostaria que os servidores da Câmara dos Deputados, a Polícia Legislativa, que foi vítima destes que dizem defender polícias, aqueles homens e mulheres que estiveram ali protegendo o plenário da Câmara, que sofreram o ataque dos que você está defendendo, Rosana, daqueles que estavam lá para quebrar, eu quero que estes policiais legislativos sejam chamados a falar. Agora, se tiver alguém que se diga do governo Lula, que tenha responsabilidade, eu exijo que seja apurada e igualmente seja responsabilizado. Não passarei pano de forma alguma para quem, porventura, tenha responsabilidade. Mas é falsa. É uma falsa versão a ideia de que alguém no governo Lula teria feito isso porque o que vocês pretendiam era um golpe para retirar o presidente eleito. E não conseguiram. O GSI estava cheio de bolsonaristas. Até agora tem bolsonaristas dentro do governo. Porque são servidores de carreira que foram levados ao fascismo. E nós vamos enfrentar tudo isso, não com caça às bruxas, mas nós vamos esclarecer para a população quem financiou, quem foi autor intelectual e quem estava nessa quebradeira. Porque levou pessoas boas a fazerem crimes e serão responsabilizados por isso. Podem ter certeza. O parlamento não se calará. As vítimas não se calarão. E as vítimas são o Brasil e as instituições. Não aqueles que estavam lá quebrando, que lamentavelmente têm representantes e deputados também. A gente conclui agora com as considerações finais da deputada Rosana Vale. O tempo é da senhora. Não, é isso que faz a esquerda sempre. Quando as pessoas não concordam com o pensamento, as pessoas viram o lado errado da história. Né? Não dá para se pesar a balança do mesmo jeito, infelizmente. Eu não concordo com as invasões, eu repudiei as invasões, depredar patrimônio público é crime. Espero que as pessoas sejam responsabilizadas. Eu não tenho nada contra o MST. Tenho quando invade terras produtivas, como aconteceu recentemente na Embrapa, em Pernambuco. Né? E um assunto, isso eu não concordo de jeito nenhum, não posso concordar com isso. Espero, eu não estou tranquila, se meu partido achar que eu devo participar da CPI, participarei, vou acompanhar. Espero que a gente traga luz a essa história, toda essa situação. O que não pode, olha... Primeiro indício de que pode se tornar um circo é isso, a narrativa da esquerda, que muda conforme a situação. Primeiro, não era importante CPI, não precisava fazer CPI, o Brasil tem que andar. Aí, quando o amigo pessoal do presidente da República está lá participando, aparentemente, da situação, as coisas mudam de figura. Aí é um infiltrado, quer dizer, agora ele é um bolsonarista, ele é amigo de mais de 30 anos do presidente. O GSI foi trocado, mais de 200 pessoas foram trocadas quando o ministro Gonçalves Dias assumiu. Então não está certo, a gente tem que ouvir os dois lados, mas a população em casa, que nem é extrema-direita e nem extrema-esquerda, também faz a leitura da situação. Também, por que 4 meses nós ficamos esperando, para instalar essa CPI? Quantos adiamentos aconteceram? A gente só quer a verdade. E sem ideologia existe fato, tanto que a imprensa noticiou. Qual é o fato? Estranhamente, uma pessoa muito próxima ao governo Lula estava lá e era o que a direita vinha se pronunciando constantemente.
né, enquanto era chamada de terrorista, patriotas invasores, querem dar o golpe. Quem quer dar o golpe agora? É isso que a gente quer saber, né? Eu agradeço as duas pela participação no Dois Lados de hoje. Muito obrigada, as deputadas federais Rosana Vale, do PL de São Paulo, e Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Aproveitando para lembrar que o Dois Lados nasceu em meio àquela CPI da pandemia. Ali em 2021 eu tive essa ideia, né, junto, claro, com todo o trabalho de reportagem da CNN Brasil, de colocar ao mesmo tempo pessoas que tivessem opiniões diferentes. Então, são dois lados, né? E o nome é inerente por isso, porque a gente coloca assim, para vocês que são espectadores da CNN Brasil, duas perspectivas, pelo menos duas perspectivas, sobre um mesmo assunto. A CPMI do 8 de janeiro está vindo aí e a gente terá aqui uma bateria de depoimentos sendo transmitidos, levados a todos vocês a todo o tempo. Muito obrigada, senhoras. A gente marca mais uma vez outro Dois Lados numa outra oportunidade. Até mais. Um abraço. Obrigada, um bom dia. Obrigada. A todos, um ótimo feriado. Parabéns, Basília.